Fala pessoal, voltamos aqui. Antes da gente falar especificamente sobre o RDD, eu quero falar com vocês aqui rapidinho no artigo 53 quais são as consequências, quais são as sanções disciplinares para falta grave, beleza? Bom, o artigo 53 ele traz aí a advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado, no estabelecimento que possui um alojamento coletivo, e inclusão no RDD. Então a gente vai falar rapidinho do RDD daqui a pouquinho. Bom, do inciso 1 ao inciso 4, ou seja, a advertência verbal, repreensão, suspensão, restrição de direito e isolamento, pode ser aplicado por ato motivado do próprio diretor do estabelecimento, tá? E o RDD por prévio fundamento e despacho do juiz competente. O RDD a gente vai ver que é um pouco mais complexo. O preso também ele tem direito a algumas recompensas, que é concessão de regalias e elogios. Tá? A legislação local vai estabelecer o que é considerado regalias. No caso aqui, Espírito Santo que estabeleça, Minas Gerais que estabeleça regalias. Beleza? Tá? Eu estou falando aqui para a gente poder depois focar só no RDD. Bom, uns pontos que a gente destacou aqui, só para fazer o levantamento, que a falta grave, ali você vê que há suspensão de direitos, né, repreensão, advertência verbal e tudo, mas tem outros artigos na própria LEP que fala que se cometer tal coisa, perde tal direito, se cometer falta grave, perde esse direito, se cometer falta grave, perde esse. Quais são eles? Bom, regressão de regime. Se cometer falta grave, vai regredir para um regime mais gravoso. Tá? Se você está no semiaberto, vai voltar para o fechado. A saída temporária. Fala que a saída temporária vai ser automaticamente revogada se cometer falta grave. Pode até gerar uma perda do tempo remido, tá? O tempo remido do preso. Né? Em caso, o artigo 127 fala, em caso de falta grave, o juiz pode revogar até 1/3 do tempo remido, aquele tempo que ele já tinha conseguido trabalhando, estudando, né? Descontar. Recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Cara, é perder muito tempo mesmo. O cara cometer falta grave. Atrapalha bastante ele. Tá? E aí também pode dar a chamada conversão negativa, que está lá no artigo 181, parágrafo 1º. O que é isso? A conversão positiva é: eu estou condenado a uma pena privativa de liberdade e converte para uma pena restritiva de direito. A conversão negativa é o contrário. Eu fui condenado a uma restritiva de liberdade, que é uma pena muito mais tranquila, e converte a uma privativa de liberdade. Então a falta grave pode ensejar essa conversão negativa. Se eu fui condenado em restritivo de direito, eu posso ser passado para uma privativa de liberdade por causa da falta grave. Beleza? Então agora a gente vai falar especificamente sobre o RDD. Tá? Falar um pouquinho do RDD. O artigo 52 da LEP, ele foi totalmente alterado agora com o pacote anticrime. Então é importante a gente ler ele, que é o que vai cair na prova, é isso. A prática do fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Então se o preso dentro da cela cometeu um fato que é considerado crime doloso, é falta grave automaticamente. E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso, seja ele provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal do crime que ele cometeu, vai submeter ele também ao RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que possui as características seguintes. O RDD ele tem a duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a ser realizada, né, em instalações equipadas em que não tenha contato físico e para passagem de objeto e essas coisas. E a pessoa que pode visitar ele é a pessoa da família ou um terceiro que seja autorizado judicialmente. É meu amigo, eu posso visitar o cara que está em RDD só se eu tiver autorização judicial. E essa visita ela é de 15 em 15 dias, no máximo 2 pessoas, com no máximo 2 horas de visita. Tá? O preso em RDD, ele tem direito à saída da cela por 2 horas diárias para o banho de sol
com grupos de no máximo 4 presos, desde que não haja contato com os presos do mesmo grupo criminoso. Então a gente pode sair em 4 presos, tanto no RDD, pode sair até 4 presos juntos, que estejam no RDD por até 2 horas. Agora, se algum daqueles mesmos presos for da facção criminosa ali, daquele grupo criminoso, não pode estar junto, tá? As entrevistas vão ser sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor, né, o advogado. As instalações têm que ser equipadas para não ter contato físico e passagem de objeto, salvo expressa autorização judicial em contrário. Por exemplo, é o parlatório que a gente fala, é um telefone com um vidro ou um blindex ou um acrílico grosso em que pega o telefonezinho daqui e o preso de lá. Igual você vê em filme aí, é o que funciona hoje, pelo menos aqui no Espírito Santo é assim. E ali você não tem contato do advogado passar uma coisa para o preso, ou familiar, enfim. Agora suponha que o advogado queira entregar uma Bíblia para ele. Pode, tem que ter autorização judicial para entregar se o cara tiver em RDD, tá? E aí vai ter autorização juiz para entregar essa Bíblia, vai ser revistada pelos polícias penais e aí vai entregar o preso. Outro ponto é fiscalização do conteúdo da correspondência. Isso aqui está gerando maior confusão, porque antigamente, quem já explicou lá atrás, a correspondência do preso pode ser violada desde que haja indícios, né, de organização criminosa, coisa ou outra. Mas o preso no RDD, automaticamente, ele já vai ter sua correspondência violada por causa desse inciso. Aí está gerando um monte de discussão na doutrina, jurisprudência e tudo. Mas aqui eu acredito que não tem problema, porque é um regime já diferenciado. O RDD já é um regime diferenciado. Geralmente para aqueles presos extremamente perigosos, né? Que, enfim... Participação em audiências, preferencialmente por videoconferência, garantindo a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. O RDD também pode ser aplicado, né? Vai ser aplicado também aos presos provisórios condenados nacionais e estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade. Então, ou seja, se ele cometer um fato doloso, é considerado falta grave, e tiver remetendo à subversão da ordem do presídio, ele vai ser submetido ao RDD. Só que também pode ser submetido ao RDD sem ter cometido nada disso, mas pelo fato dele ser um preso de alto risco para a ordem do presídio e da sociedade, tá? Fernandinho Beiramar é o nosso grande exemplo. Sobre os quais recaem fundados suspeitos de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, independente de prática de falta grave. Então, assim, é um preso de alto risco ou é um preso que faz parte de um grupo criminoso, né? Associação criminosa, milícia, essas coisas, já vai para o RDD. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o RDD será obrigatoriamente cumprido em presídio federal. Então, cara, é um Beiramar da vida, né? É um chefe de organização criminosa, exercia poder tanto em estados da federação quanto fora do Brasil, direto ao presídio federal. Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, o RDD pode ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento de origem da sociedade, mantém os vínculos com as organizações criminosas ou milícia privada, considerando também o perfil criminal, a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados de tratamentos penitenciários. Bom, o que ele quer dizer aqui? A regra do RDD é de duração máxima de até 2 anos, tá? E aí, se ele for condenado, se ele for cometer nova falta grave e for condenado por nova falta grave da mesma espécie, ele pode ficar até mais 2 anos. Mas se for um caso de preso de alta periculosidade, o que vai acontecer? Ele vai ficar 1 ano, prorrogando por 1 ano, mais 1 ano, por 1 ano, por mais 1 ano, por 1 ano, para cumprir a pena toda em RDD, tá? Então aí fala lá, no parágrafo 7º, após 6 meses de RDD, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado
com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. O preso não recebe visita, às vezes ele está num estado muito longe, a família não tem condições de viajar. Ele vai ter direito de, depois desses 6 meses, de ligar 2 vezes por mês por durante 10 minutos para a família dele. Beleza? São os pontos principais que a gente tem aí para discutir sobre o RDD. A gente tem bastante coisas aí, mas na nossa apostila tem já a questão aí. Bom, outro ponto aqui é a progressão de regime, tá? Eu vou direto ao ponto no artigo 112, que a progressão de regime mudou com a nova lei. Antigamente a gente tinha aquele negócio de 1/6, 2/5, 3/5. Agora é porcentagem, trabalha com percentuais conforme o caso. Então vamos lá. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, se ele for primário e o crime foi cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Por exemplo, um furto de um réu primário. Quando ele completou 16% da pena, ele vai do regime fechado, por exemplo, para o semiaberto, né? Ou do semiaberto para o aberto. 20% da pena, se ele for reincidente, mas o crime que ele cometeu não tem violência ou grave ameaça à pessoa. 25% se ele for primário e o crime que ele cometeu tiver violência ou grave ameaça à pessoa. 30% se ele for reincidente e se o crime dele tiver violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então a gente já tem aí 16, 20, 25 e 30. 16, ele é primário e não tem violência ou grave ameaça. 20%, ele é reincidente, mas o crime não tem violência ou grave ameaça. 25, ele é primário, mas tem violência ou grave ameaça. 30, ele é reincidente, mas tem violência ou grave ameaça. 40% da pena, se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Então, se for crime hediondo e ele sendo primário, ele vai progredir com 40% da pena. Agora, 50% se o apenado for condenado por crime hediondo com resultado morte, se for primário e não é possível livramento condicional. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo. Ou seja, 50% se ele for primário e tiver cometido crime hediondo com resultado morte ou se ele for comando, cabeça da organização criminosa para crime hediondos, tá? Ah, mas é muito alto. Tem 60% e 70%. 60% se ele for reincidente e praticar crime hediondo. E 70% se ele for reincidente em crime hediondo com resultado morte, tá? Vedado livramento condicional, no caso 70%, e no caso do cara dos 50% com resultado morte. Então, toda vez que tiver resultado morte de crime hediondo, seja primário ou reincidente, não pode livramento condicional mais, tá? É bem interessante vocês anotarem isso aí. Em todos os casos, o apenado vai ter direito à progressão se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor, que é através da certidão, tá? de cumprimento de pena ali. Aí isso é o requisito subjetivo. A decisão do juiz que determinar a progressão vai ter que ser sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto ou comutação de penas, respeitados os prazos. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas do parágrafo 4º do artigo 33. Esse daqui é aquele chamado tráfico privilegiado. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Ou seja, o cara cometeu falta grave durante o período de execução da pena privativa de liberdade. Vai interromper.
tá? Não suspende, interrompe, corta o prazo dele para a progressão do regime e vai reiniciar a partir do momento a contagem e vai ter como base o restante da pena que falta cumprir. Então é como se ele não tivesse mais direito àquilo que ele já cumpriu. Aí a partir de agora vai contar, falta 5 anos. Então desses 5 anos que eu vou tirar o percentual para a progressão. A progressão ela respeita alguns princípios, como individualização da pena, tá? Enfim. Aí se pergunta, é possível a progressão per saltum? A progressão per saltum, desculpa. A progressão per salto é possível? Não. A regressão per salto é. Regressão per salto eu estou lá no regime aberto e do nada eu vou para o fechado. Agora, eu todo fechado eu não posso pular para o aberto, que seria a progressão per salto. Eu tenho que ir para o semiaberto para o aberto, beleza? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante para a gente seguir. Só para conferir. Regressão de regime, tá? Só aqui para passar o olho, tá no 118 aí. Vai acontecer quando for cometido falta grave ou crime doloso e se condenado por crime anterior, a pena somada ao restante da pena torna incabível o regime. Por exemplo, juntaram as penas do crime anterior com o novo crime, a comutação de penas, passou de 4 anos, então não cabe o semiaberto, já é o fechado. Então, nesse caso, ou se ele estiver lá no semiaberto, cometer crime doloso ou falta grave, tá? E aí aconteceria a chamada aí a regressão per salto? Pode, que eu já falei, estou lá no aberto e regrido lá para o fechado diretamente. Bom, outro ponto que a gente pode ver aqui como importante é alguns aspectos sobre a prisão domiciliar, tá? A prisão domiciliar, ela vai ser artigo 117, quando se tratar de condenado maior de 70 anos de idade, condenado com doença grave, condenado com filho menor, condenada mulher, né, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante. Então, não pode, cumprimento de pena domiciliar, não pode se ele for provisório, tá? Outro ponto importante que vocês têm que saber é que a LEP prevê para aqueles maiores de 70 anos, tá? O Código de Processo Penal fala maior de 80 anos. Então se liga nisso aí. Para a LEP, condenado maior de 70 anos pode cumprir pena em regime domiciliar. Para ter direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o processo penal fala maior de 80 anos. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para a gente aqui. Monitoramento eletrônico, tá? Monitoramento eletrônico está ali no artigo 146b em diante. Tem um ponto importante que a gente tem, a chamada... a súmula vinculante 56, que é o chamado sistema monitoramento backdoor, que visa utilizar, né? O que é esse backdoor? Visa utilizar um monitoramento eletrônico para retirar antecipadamente do sistema carcerário aquelas pessoas presas que possuam condições de terminar o cumprimento fora do cárcere. Nessa ideia que busca diminuir o tempo de cumprimento da pena. Isso aqui foi feito em algumas situações para poder diminuir os presos do sistema carcerário, porque os presídios não estavam dando conta. Tá? Aí a monitoração eletrônica é o 146 ali em diante, para vocês poderem ler, que é bem mais leitura mesmo. E a gente tem algumas questões de autorizações de saída, que é a permissão de saída e a saída temporária. A autorização de saída é diferente de permissão de saída e saída temporária. A permissão de saída ela tem cunho totalmente humanitário, tá? Que aí fala lá no 120, os condenados que cumprem, deixa eu ver aqui, os condenados que cumprem, isso aqui é a permissão de saída, cumprem regime fechado ou semiaberto e os provisórios poderão sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer algum dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro ascendente, descendente, irmão, necessidade de tratamento médico. A permissão de saída será concedida pelo diretor onde se encontra preso. A permanência fora terá a duração necessária à finalidade da saída. Então, a permissão de saída não são aquelas saidinhas que a gente fala no Natal, não sei o quê. Permissão de saída
Morreu um parente do preso. Ele pode ir lá no velório e voltar para o presídio com escolta e com autorização do diretor. O preso precisa de fazer um exame que não tem na clínica, no hospital do presídio. Ele vai lá na clínica particular, faz o exame com escolta, com autorização do diretor e volta para o presídio, tá? E aí nós temos a saída temporária, que a saída temporária a gente teve aí alguns aspectos alterados pela nova lei, né, a lei de pacote de crime. Artigo 122 fala: os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter a autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Aí aqui é o que? Sem escolta. Para visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como instrução de segundo grau ou superior na comarca do juiz de execução, ou seja, o preso pode sair à noite para estudar e pode ser supletivo, ensino médio ou então faculdade, tá? Mas tem que ser lá onde ele está cumprindo a pena, naquela comarca. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º, foi alterado pelo pacote anticrime. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de monitoração eletrônica pelo condenado quando determinar o juiz. Ou seja, ele vai lá para a escola estudar, pode meter a tornozeleira nele e ele vai voltar. Porque se ele não voltar, tem um GPS para pegar ele. Não terá direito a essa saída temporária o condenado que tiver cometido crime hediondo com resultado morte. Tá? Então você vê que o pacote de crime veio focando em cima de quem cometeu crime hediondo com resultado morte. Esse cara que cometeu, mesmo se ele for primário, você vê lá que a progressão dele é 50% ou 70% com resultado morte, 50% se primário, 70% se reincidente, e ele não vai ter livramento condicional e não vai ter saída temporária. Tá? A autorização de saída será concedida por ato motivado do juiz de execução, ouvido o Ministério Público e a Administração Penitenciária, se ele atender os seguintes requisitos: comportamento adequado, cumprimento de no mínimo 1/6 da pena se ele for primário ou 1/4 se for reincidente, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Então a gente tem que ele tem até 35 dias durante o ano para sair. E essas vezes não pode ser superior a 7 dias. Tá? Aí quando ele sai, ele vai conceder a saída temporária, né? Ele vai ter que fornecer o endereço onde reside a família que ele vai visitar, ou onde ele pode ser encontrado durante o benefício. O recolhimento, a sua residência no período noturno, ele não pode sair de casa à noite, e frequentar bares, casas noturnas, estabelecimentos congêneros, ou seja, ele não pode ir para farra, tá? Bom, ele quer sair para visitar a família, e não é ir para putaria, né? Mas, enfim. Aí que se pergunta, o diretor do estabelecimento prisional, ele pode conceder a saída temporária? Não, ele só concede permissão de saída, que é aquela saída por escolta. A saída temporária não pode. A súmula 520 do STJ fala assim: o benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato insuscetível de delegação à autoridade administrativa, tá? É do juiz só. Aí quantas vezes que pode ser concedida? A lei fala 7 dias direto, podendo ser prorrogado por mais 4. Então a gente pode ser concedido até 5. Só que aí a permissão de saída ela pode ser concedida quantas vezes forem necessárias. Já a saída temporária, ela tem o prazo de 35 dias no ano, não podendo cada prazo ser superior a 7. Por que a permissão de saída? Suponho que ele tem 10 irmãos faleceram, enfim, os 2 pais, toda vez ele pode estar saindo, porque ele vai e volta, ele não fica 7 dias fora. A escolta leva, a escolta traz, por isso que não tem prazo. Tá? Se ele tiver que fazer um tratamento toda semana, está no médico, ele vai e volta. Agora, já a saída temporária, ela tem o limite de 35 dias, porque é uma vez até 7 dias, podendo ser prorrogado por mais 4, não pode ultrapassar 7. Tá? Aí o que acontece? Existe um prazo mínimo entre uma saída e outra? A regra fala de 45 dias, né? Entre uma saída e outra. Mas tem exceção. Questão de curso profissionalizante, faculdade, ele tem que ir todo dia à noite, tá? E aí que se pergunta, o STJ respondeu: é possível a concessão de mais de 5 saídas temporárias no mesmo ano? Na hipótese de maior número de saídas temporárias de curta duração, já intercaladas durante os 12 meses do ano e muitas vezes sem pernoite,
não se exige um intervalo, que é a ideia justamente do cara estudar. Ele todo dia sai à noite, sai 6 horas e volta 10h30 da noite, por exemplo. Passou de 7 dias no ano, ele pegou 200 dias letivos, e aí? Não tem problema, tá? Mas tem que ser justificado e tem que atender aquela necessidade específica. Bom, a gente tem aqui a outra coisa, que é a questão da remissão da pena, que é a forma do preso trabalhar ou estudar para diminuir sua pena, tá? Como que funciona isso? O preso pode estudar e essa frequência nesse estudo dele vai diminuir a pena, ele tem que estar no regime fechado, né, ou semiaberto. O preso também pode remir por trabalho e por estudo ao mesmo tempo, tá? No caso dos condenados em regime aberto, só por estudo, por trabalho não, porque o trabalho já é uma das necessidades que ele tem que cumprir para poder ir para o regime aberto. Mas se ele trabalha de manhã, que é a obrigação dele para ir para o regime aberto, ele estudar à noite, ele pode estar com aquele período lá de estudar à noite remir, tá? E o preso pode estudar EAD, né, à distância, e remir, ter essa diminuição de pena? Pode, tá? Fala até no parágrafo 2º. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A jornada de trabalho no preso para poder remir é de 6 a 8 horas, tá? Mas só que se ele trabalhar menos horário do que isso, você não despreza esses dias, vai juntando. A frequência escolar para diminuir um dia, né? Porque o preso são 3 dias de trabalho, que esses 3 dias tem que ser no mínimo 6 horas, no máximo 8, mas se ele trabalhou um dia 3 horas e o outro 5, você pode juntar. Mas aí no caso, aí ele 3 dias de trabalho diminui um dia de pena. No estudo são 12 horas de estudo diminui um dia de pena, tá? Porque supostamente 4 horas de estudo por dia também daria 3 dias de estudo. Beleza? Aí tem a questão de remissão pela leitura, é o preso cumprir um programa de leitura, tá? Remissão para prática esportiva, igual aula de capoeira, aí também não, o STJ não aceitou, tá? Enfim, tem alguns pontos interessantes. Aí que pergunta, o preso pode acumular trabalho e estudo, que eu já tinha falado lá em cima? Pode, mas é muito difícil, tá? Ele, tipo assim, ele trabalha 8 horas por dia e estuda 4. Ele vai trabalhar 12 horas direto, mas ele vai estar com 3 dias de atividade, ou seja, ele trabalhou de 7 da manhã às 6 da tarde e estudou de 7 às 10 horas. 3 dias que ele faz isso, ele diminui 2 dias a pena dele. Bom, ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Tem alguns pontos do livramento condicional. Lá no artigo 83, que foi impostas também alterações pelo pacote anticrime, tá? Eu aconselho vocês a lerem. E acredito que esses são os pontos mais importantes para a gente levar para a prova, tá? Aí aqui no restante do material tá completo para vocês lerem aí o conteúdo. E para a LEP, o ponto mais importante que a gente tinha para falar são esses os pontos. Fora isso, o conteúdo está todo no material e surgindo dúvida, é só vocês entrarem em contato com a gente, beleza? Qualquer dúvida a gente está aí. Um forte abraço, bons estudos e a gente se fala.